Queridos e queridas, beleza? Bora para mais um videozinho. Agora nós vamos começar a falar sobre o objeto doc, né? Então nós já brincamos um pouco com ele, né? Inclusive vamos até fazer mais um. Então vamos lá, import, neste caso space, né? E aí vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o nlp é igual space.load, né? E lembremos que é pt underline news underline core underline SM. Vamos tratar aqui, principalmente agora que nós estamos tratando ainda, não é exatamente um projeto, então simplesmente dá para a gente criar com o SM e tá tudo bem, tá bom? E a partir do momento que a gente cria ele, né, nós temos aqui o objeto NLP, né? Eu devo ter errado alguma coisa, tá? Import space.load pt.core.news pt.core news sm. Se eu vier aqui e dar um type no NLP é que minha tecla P está um pouco palha, né? Dá para ver, ó, space, lang, pt, português. Então a gente sabe que a gente está mexendo com um objeto, né? Uma instância dessa classe aí, tá bom? Que é o space, lang, pt, português. Né? Se você estiver fazendo com alguma outra língua, né? Vai mudar. Vai ser para inglês, vai ser para francês, seja lá qual língua ou qual você esteja trabalhando, tá bom? Então vou colocar aqui doc igual a nlp e vou colocar aqui estamos estudando space. Ponto. Beleza? Então, a partir do momento que a gente fez isso, se eu der um type no doc, olha só que vai voltar. Ele vai voltar space tokens doc. Então, assim, nós já temos uma classe, né, uma instância de uma classe diferente que é tokens doc. Se vocês quiserem ver a documentação deles, né, você pode até fazer o seguinte, ó, você pode vir aqui, help no doc. Aqui ele não vai mostrar exatamente tudo, né, porque afinal de contas ele é grandão. Aí se você clicar, olha só o tamanho da documentação dele, né? Então aqui você tem toda a parte de documentação dele, né? Count, extend, from array, from dict, from disk, né? Set ents, to dict. Você tem todas e todas e todas, ó. E os atributos, inclusive, né? Ó, staged, lang, mem, sent, spam, use não sei o que lá, não sei o que. Você tem tudo, toda a documentação dele aqui, tá? Se você quiser pegar, por exemplo. Isso caso queira, né? Eu não quero o output. Eu quero só essa partezinha aqui, né? Isso caso queira fazer o... Caso você queira dar uma lida nele, né? Caso não, você pode até mesmo entrar no próprio site oficial do, do Space, né? E tem aqui a questão do doc. Aqui mostra toda a documentação, né? Lemas, heads, depths e tudo mais. Vou até deixar aqui salvo, né? Mas é fácil, é só você simplesmente só no Google mesmo ir lá no Space e ver lá a API doc, não tem problema algum. Mas vamos fazer aqui, nós vamos verificar o que? Nós vamos verificar algumas partes do doc. Então, por exemplo, aqui, se eu vier em doc.text, por exemplo, o próprio documento, ele vai pegar o documento em si, né? O documento que eu digo é a frase ou as sentenças aos quais você instanciou o doc lá em cima, né? Ou lá em cima, ou em algum outro lugar, tá? Se eu simplesmente só vier aqui e fizer doc, veja que ele vai voltar com o text. Ele vai voltar o texto de qualquer jeito, né? Só que se eu vier aqui, por exemplo, type, vier aqui no doc executar, ele vai voltar como doc, né? Doc. Se eu vier aqui ponto .text, por exemplo, ele vai voltar com uma string. Por quê? Porque, resumindo bem grosseiramente, tá bom? Você tem um atributo que é o str, né? Underline, underline, str, underline, underline, que na hora que você executa, né? Que eu lembre desse jeito, já faz um bocado de tempo que eu não leio mais profundamente sobre o Python. Quando você cria uma classe, você instancia esse atributo, né?
e na hora que executa, ele chama esse atributo caso eu não esteja executando mais nada. E qual que é a diferença disso? Você tem que tomar cuidado, porque dependendo da função ao qual você chamar, vai ser necessário um texto, não o objeto. Tá? Então, sempre quando você for precisar mexer realmente no texto daquilo que você está trabalhando, use o ponto .text, tá bom? Quando você for fazer um loop dentro do doc, né, na hora que você volta, toda vez que você fizer um loop dentro dele, você vai voltar um token. Não necessariamente um loop. Se eu pegar aqui, por exemplo, um doc e colocar aqui 0, por exemplo, ele vai voltar a primeira palavra, que é o estamos, né? Porque ele separou em tokens, assim como nós sabemos que ele separa em tokens, caso vocês estejam vendo os vídeos desde o começo, né? E se eu vier aí dar um type nisso daqui, né? Ele vai voltar um token, ele vai voltar uma instância de token. Então, o token ele também tem atributos. E aquela coisa, toda vez que a gente estiver trabalhando com uma determinada classe ou um objeto, né, neste caso, que são coisas instanciadas, é bom você buscar pelos atributos, não pela classe em si. Pois pode ser, como eu disse, que você esteja tentando pegar o texto, a string, não fazer com que o Python trabalhe e com isso ele volte para você uma string, tá bom? Seja mais objetivo na hora de você fazer as coisas, tá bom? Então, voltemos e vamos fazer o nosso loopzinho bonitinho, né? Então, for token, não precisa ser token, tá bom? Pode ser qualquer outra palavra, se quiser colocar aqui, sei lá, tipo, papel, um doc. Já o objeto tem que ser o mesmo, o objeto tem que ser esse que você instanciou, tá? Através do NLP, senão não funciona. Eu prefiro colocar token mesmo, porque afinal de contas ele está voltando uma instância de token. Tanto que se eu fizer aqui print e eu fizer aqui type token, olha só, ele vai voltar. São classes, são instâncias da classe token. Space.tokens.token.token. Tá? Então é um token. Ele está voltando um token, ele está voltando uma instância de token. Ok? Partindo disso, eu tenho vários outros atributos aos quais eu posso chamar o token. E entre eles eu vou chamar o token. Tem que ser dentro. Token.text, que é o texto ao qual eu quero, tá bom? E dentro dele eu posso fazer o quê? Eu posso pegar também o lema, caso eu queira. Tem que ser token também, né? Por exemplo, né? Eu tenho alguns outros também, que são, se ele é um verbo, se ele é um substantivo, coisas do tipo, mas isso a gente vai começar a falar na próxima parte, tá bom? O que nós temos que ver aqui é que nós estamos trabalhando com instâncias de objetos, nós temos o objeto doc, que é o objeto em si, né? E nós temos a instância do token, que são as coisas que estão dentro do doc. Beleza? Beleza. Então, agora eu vou criar uma sentença um pouco maior. Tá? Então, eu vou chamar aqui o... Aqui eu já coloquei direto, né? Eu vou colocar aqui doc. Vou colocar NLP. Vou colocar uma frase mais... Vamos ver. Com duas coisas. Fui na padaria comprar pão e só tinha... Eu vou colocar uma menor, vai. Fui na padaria comprar pão. Aproveitei e comprei 1 quilo de alcatra. Na padaria mesmo, Dani. Essa padaria é muito boa. Ela vende carne lá também. Tá? Então é o seguinte, eu tenho agora eu tenho duas sentenças dentro do meu texto. Né? Eu tenho um texto ao qual ele tem duas sentenças. Dá para saber que são duas sentenças porque eu separei por ponto e logo depois tem uma letra maiúscula. Tá bom? Então eu tenho duas frases aí dentro. Tá bom? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso usar o documento, eu posso usar dentro do doc, dentro desse novo doc ao qual eu instanciei, tá bom? Eu posso chamar o quê? Eu posso chamar um método, na verdade é um atributo, né? Chamado doc.sents. São as sentenças que estão ali dentro. Só que veja que ele não volta uma lista, ele volta um generator.
Não sei se vocês lembram o que é um generator, né? Não sei se vocês sabem o que é o generator. Eu tenho vídeos no meu canal, no curso de Python, ao qual eu explico o que é um generator. O generator nada mais é do como já diz o próprio nome, ele é um gerador. Toda vez que você precisa de um determinado valor, ele te devolve, ele mantém meio que na lista, né? Então vamos dizer assim, sei lá, tipo, como se você quisesse comer pãezinhos. Ele tem um saco de pão, né, com 3 pãezinhos. Então você vai lá, dá um pão aí. Se ele vai te entregar o pão, vai comer. Ah, dá o próximo pão, ele vai te entregar e vai comer. Dá o último, vai te entregar. Tem mais pão? Não, não tem, acabou. Né? Não é exatamente uma lista, é como se fosse uma lista que se consome toda vez que você chama um dos objetos, tá bom? Bem a grosso modo, tá? Eu explico melhor lá nos vídeos. Então, já que é assim, o generator tem que fazer o quê? Eu tenho que instanciar ou usar alguma coisa que consuma esse generator, tá bom? Então, por exemplo, as sentenças igual a list de doc, por exemplo. E aí eu posso chamar. Tá? Então veja que ele separou em duas coisas. Ó. Então ele separou a primeira sentença em um dos índices. Então, por exemplo, fui na padaria comprar pão, né? E a segunda, que está separado por vírgula aqui, né? Aproveitei e comprei 1 quilo de alcatra. Então, na padaria mesmo, né? Então veja que aqui, para poder instanciar, voltar esse sentes, por exemplo, né? Eu tenho que usar algum método, eu tenho que usar alguma função que consuma isso. Pode ser uma lista também, pode ser o for sentença em sentenças, ou, perdão, né, doc consents, print sentença. Posso também. Uma lista, né, uma lista não, perdão, um laço, ele consome também os objetos que são gerados no generator. Então eu posso usar de uma lista também, eu posso usar de várias outras coisas para poder trabalhar com isso, tá bom? Não tem tanto problema, você consegue muito bem fazer com isso, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu também posso ver também, quais são as entidades que estão dentro desse meu objeto, dentro disso. Né? Então, por exemplo, eu posso dar um print de doc.ents, por exemplo. Não tem nenhum. Pelo menos não tem nenhuma entidade, pelo menos, que ele conseguiu fazer. Né? Vamos ver se aqui, né? Text. Ele foi na padaria comprar pão e ele não encontrou nenhuma entidade aqui. Né? Então, a entidade é tipo o quê? É uma lista de lugares e afins, né? Então, se eu colocar um nome, vamos ver. Vou colocar o nome aqui. Jailson foi na padaria comprar pão. Aproveitou, né? E comprou 1 quilo de alcatra, né? Então, se eu voltar para cá, vou executar novamente, né? E vou colocar aqui hints. O Jailson e o aproveitou também, né? Eu acredito que como aproveitou ele está com maiúsculo, pode ser que ele tenha interpretado isso como uma entidade, como alguém, algo ou alguma coisa, né, importante, né, uma cidade, né, ou algo do tipo. Aproveitou e comprou 1 quilo de alcatra em Santos. Na hora que eu rodar aqui também, ó, ele vai voltar mais uma entidade, que neste caso é Santos, tá bom? Então existe isso também. Ah, eu posso também pegar aqui dentro do docs, né? Eu posso voltar o quê? Eu posso voltar quais são os substantivos também, né? Então, ó, doc.nounchunks e não com esse bendito aqui, né? E também um generator, então não vou conseguir fazer isso. List e volto. Para nounchunks está iterator está não implementado na linguagem português. Legal, né? Então eu não consigo fazer isso. Vamos ver se eu consigo fazer com for, mas pelo jeito for x in legal não chunks print x. Então a gente pode ver que não está implementado na linguagem de português. Então em português ele não consegue voltar, né, quais são os substantivos da minha frase. Isso é porque não está implementado na linguagem em português, tá bom? Então, isso daí é uma coisa que isso daí é algo do
do Space mesmo, tá bom? Então não tem muito o que fazer, tá? Então eu posso pegar também, por exemplo, qualquer língua, eu posso exportar, por exemplo, transformar em JSON e tudo mais, tá? Mas pelo menos por enquanto nós vamos trabalhar, pelo menos aqui, né, para não ficarmos muito tempo, pois afinal de contas já estamos num vídeo de 15 minutos. Pelo menos até aqui nós demos uma breve bisoiada, né, no objeto doc, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, e isso de não ver o substantivo é algo meio chato mesmo, né? Que o máximo que você somente vai conseguir, pelo menos em português, pelo menos por enquanto, né, é pegar os... Deixa eu só fazer um teste. Aí eu realmente não sei. Deixa eu ver se eu instalei o LG. Vamos ver se vai demorar muito. Não demorou tanto. Vamos ver aqui. Realmente não está implementado. Não na língua portuguesa, mesmo com um modelo grande. Tá bom? Então é isso daí mesmo. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Já estamos em 16 minutos e já é o bastante, né? No próximo vídeo a gente continua com outros objetos. É isso aí, beijos carinhosos na bunda de vocês. Curtam o vídeo. Não se esqueçam também que caso queiram colaborar, lá embaixo, eu sempre confundo as mãos. Lá embaixo tem o ícone do Apoia-se aqui do canal. Até mais.